Olá, quando duas vigas de concreto armado se cruzam, a gente acaba tendo um congestionamento pesado do aço na região. E tem que ser planejado como que vai passar cada barra ali, sem enfraquecer a estrutura, sem cortar ferro e sem eu perder a resistência de todas as peças. Ok? Eu vou começar com exemplos mais simples, a gente vai complicando dependendo do caso, até demonstrar um exemplo que tem que fazer uma verificação totalmente específica em cada caso. Bom, vamos começar com um caso simples. Eu tenho um pilar de canto e tem duas vigas que se encontram ali. Nesse caso, não é um problema complexo. Por qual motivo? Basicamente, as duas vigas vão ter momentos fletores negativos, tá? Eu posso imaginar, se eu pegar essa viga aqui, ó, eu posso imaginar que as duas vão ter momentos negativos, só que o que vai acontecer aqui é o seguinte, quase todo pilar predial vai ser retangular, então não é tão problemático assim. Por quê? Bom, porque vamos imaginar essa viga aqui, ó, no eixo X, tá? Ela vai ter um gráfico de momento assim, ó, onde ela vai ter um negativo, mas esse negativo vai meio centralizar antes, na verdade, começa a neutralizar até antes de chegar no eixo do pilar, ok? Mas ele se neutraliza e o aço vai estar solicitado, digamos, nessa região aqui, ó. Ok? Enquanto que a viga no outro eixo, digamos que ela vai ter um momento fletor dela aqui, ó, ela vai ter um momento fletor aqui, ó, e daí ela vai estar solicitada em toda essa região aqui. Então, consequentemente, as regiões que as barras são solicitadas são diferentes e, consequentemente, eu posso, onde que vai ter o cruzamento de barras? Basicamente, eu vou ter um cruzamento aqui, ó, onde eu vou ter vergalhão do pilar, né, chegando também aqui, ó, vergalhão da viga e vergalhão da outra viga. Ok? Nesse cruzamento, a gente já viu que essa viga aqui que está solicitada. Ok? A gente primeiro define qual das peças está solicitada. Como essa viga está solicitada, está mais solicitada, eu vou manter essa armadura aqui, ó, deslocar essa, igual aquele vídeo de qual vergalhão deslocar. Um detalhamento que eu uso, claro, você pode usar um detalhamento diferente e tudo mais, sim, tá? Inclusive, eu recomendo que você faça o detalhamento para entender o que está acontecendo. Mas o que eu uso como base é isso aqui, ó, onde a viga, ó, os ferros vão deslocar lateralmente, ok? Isso é uma vista de cima, né? Os ferros vão deslocar lateralmente para não bater nos vergalhões do pilar, ok? E numa vista de frente, os ferros da viga maior dobram levemente, tá? Geralmente eu detalho o quê? Um mínimo de 20 centímetros, deslocar o ferro, tudo mais, para ter um detalhamento que faça sentido, ok? E o que vai acontecer? Não vai ter cruzamento das barras e as barras não solicitadas eu desloco, tá? Esse deslocamento que eu faço na horizontal, sendo um deslocamento pequeno, pode demonstrar aqui, ó, mas o ângulo aqui tipo é 4 graus, imagina, mesmo seja 5 graus, ok? 5, se eu pegar a trigonometria seno, eu tenho mal bem o quê? Na verdade, o cosseno seria 1 menos, né? 5 trigonometria cosseno para ter a perda de resistência, eu teria tipo uma perda de resistência em porcentagem, 0,4%, não é um problema, ok? Então eu faço uma pequena inclinação aqui, pequena mesmo, ok? Que vai dar uma diferença de menos que 1% na resistência, não é um problema, ok? Agora, quando eu tenho um pilar de extremidade, quando eu tenho um pilar de extremidade, eu tenho uma viga que passa e uma viga que morre. Quais dessas vigas estão mais solicitadas? Bom, vamos voltar para cá. O que eu vou ter aqui vai ser o seguinte. Aqui é o primeiro problema. Por quê? Bom, se eu só vou colar isso aqui em geral, ok? Mas a questão é, a viga que passa, que vai ter aqui é o seguinte, aqui de onde está aqui a linha neutra, só puxar uma linha aqui, ó, beleza, tá? Linha reta aqui, beleza, foi agora, tá? O momento dela vai ser assim, ó, e vai passar por, ela toda tem um momento fletor negativo em cima do pilar. Então, todo o pilar está solicitado pela viga. Já a outra viga aqui, ó, ela também tem um momento fletor negativo, ok? Então, ela vai ter um momento fletor negativo aqui, ó, e vai estar solicitada toda essa região aqui. Então, consequentemente, essa região aqui, ó, as duas vigas estão solicitadas. O que eu posso fazer nesse caso? O que eu posso fazer é o seguinte, a viga que passa, eu não posso deslocar o vergalhão, porque é o mesmo vergalhão que passa. Porém, essa viga que morre, digamos que o detalhamento está 2 barras de 10. Uma possibilidade é, quem sabe, só coloco mais um ferro de negativo nessa região, eu tenho 3 barras de 10 e eu posso matar 2, 3 centímetros. Mas a questão crítica nesse caso aqui é o seguinte, vamos estar como base, tá? A gente mantém a armadura contínua e a gente desloca a armadura que morre. Ela perde um pouquinho da seção, vai perder tipo uns 5, 10% da resistência. Então, o negativo é interessante, quem sabe colocar mais uma barra, a gente pode resolver isso aqui. Tá? E claro, lembrando a questão, sempre mantém o estribo do pilar, até pode usar um estribo aberto e tudo mais, mas essa é a questão desse caso. Agora,
uma viga que morre outra viga. Isso aqui é simples. Uma viga que morre outra viga não tem negativo, não tem positivo, não tem esforços pesados. Daí a questão é, basicamente, viga que morre em viga, eu só dobro a ferragem da viga que morre e ela entra dobrada na contínua e não há problema aquela perda de tensão na região, porque ela não tem esforços na região. Beleza? Tá? Tecnicamente, se for pensar, essa armadura aqui, ó, ela até dá tipo um mini suspensão aqui, mas não tem função aqui, então não é crítico. Beleza? Então, quando a viga morre em viga, não é problema. Então, esse caso aqui, ó, só essa viga aqui vai dobrar e entrar outra viga, e a outra viga segue reto, porque a outra viga está solicitada. Agora, alguns casos mais complexos. Primeiro caso complexo. Eu tenho essas duas vigas aqui, ó. O que eu tenho nesse modelo? Viga sobre viga, tá? Na verdade, aqui também tem viga sobre viga, mas aqui eu tenho um pepino gerado de viga sobre viga, que é o quê? Que eu vou ter uma viga com momento positivo ou com momento negativo ou um momento pequeno, depende de cada caso, ok? Nesse caso, essa viga aqui é claramente a viga que está apoiada, porque ela chega em outras vigas, enquanto que essa viga aqui é a que está apoiando, a que suporta, porque ela está ligada a pilares. Essa viga rígida, essa viga um pouco rígida, ok? Nesses casos aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter que determinar qual que é a viga que está apoiada a qual. Ok, nesse caso é simples, beleza? Então, essa viga vai estar solicitada no positivo e essa no negativo. Então, o que eu vou fazer é o quê? É uma coisa assim, ó. Onde eu faço a viga apoiada passando por cima, tá? E eu dobro a ferragem da parte superior dela, ok? Enquanto que a viga está apoiando, eu vou fazer o contrário, só que dobrando o ferro inferior. Eu mantenho a ferragem negativa da viga que está apoiada e eu mantenho a ferragem positiva da viga que está apoiando. Não tem nada a ver com isso ser tipo, a viga que está apoiando tem que estar em cima. Não. O que acontece é que realmente, por questão de positivo e negativo, acaba acontecendo esse efeito, mas não significa que o ferro tem que estar em cima para apoiar. Tá? Mas a questão é que eu acabo fazendo isso nesse caso. Se as vigas tivessem altura diferente, se a viga rígida fosse mais alta, que é o ideal, que é o lógico, beleza, eu só deixo todos os ferros retos no positivo e no negativo eu desço um pouquinho os ferros da viga que está apoiando. Agora, se a viga apoiada for mais alto, e eu já peguei concepção assim, primeiro que eu vou ter um problema porque é uma concepção maluca, mas o outro problema é eu vou ter que colocar uma armadura de suspensão. Tem vídeo sobre dimensionar armadura de suspensão, tá? Eu mantenho todas as barras que eu puder reta, ok? O positivo vai permanecer reto, mas eu coloco uma armadura de suspensão. Eu não tenho que levantar o positivo, sei lá, 10, 15, 20 centímetros para ficar apoiado em cima. Não, tá? Essa que seria a questão nesse caso, ok? Tá? Agora, o próximo pepino, e esse é o pepino grave, essa é a cagada que muitas vezes faz, que é o quê? Ah, eu tenho um vão, tem uma sala lá a sala da sobrada de alto padrão que eu estou dimensionando, ela tem 6 de largura, 7 de comprimento, o cliente falou que não quer nenhum pilar, e eu pré-dimensionei, eu pensei em fazer vão de 3 metros. Não faz sentido, porque o cliente falou que ele quer um vão de 6 metros livre, ele quer vão de 6, mas daí é feito esse cruzamento em T aqui de vigas, ou seja, eu tenho viga no eixo X, viga no eixo Y se cruzando as duas no meio do vão, que recebe as duas apoiadas em pilares, ou pior ainda, nenhuma das duas apoiada em pilares, poderia ser uma concepção que, digamos, eu nem tenho esses 4 pilares aqui, ó, e eu tenho uma coisa assim, tá? Que daí o vão é gigante, tem uma viga no meio ali só, destrói a obra, mas de qualquer jeito eu tenho vigas que as duas estão com momento positivo pesado. Nesses casos, vai ter que ser planejado a ligação local, tá? Eu não tenho um detalhamento básico que a gente pode seguir, porque as duas vigas estão solicitadas. Eu teria a possibilidade de colocar ferragem de uma em cima da outra e reforçar a região, é uma possibilidade, mas tem que verificar se a viga não está entrando no domínio 4, se eu não estou perdendo, no caso, muitas vezes, um D, estou perdendo resistência cortante, resistência à deformação por causa disso, e acaba sendo uma dor de cabeça pesada nesses casos. Seria um problema menor se tivesse vigas de altura diferente. Ok? Então, se for possível fazer uma viga de altura diferente, facilita bastante aqui. Digamos que essa viga aqui tem 50 e essa tem 40, ok? As duas podem continuar com positivo, mas daí a ferragem positiva das duas pode passar reto, e como nenhuma tem negativo, não é problema. Tem que verificar, inclusive, se não tem negativo para ter certeza, ok? Mas a questão tem que ser planejado como vai passar a ferragem e não tem detalhe padrão genérico. Qualquer coisa que você fizer vai enfraquecer uma das vigas e você não pode enfraquecer uma viga de um projeto, tá? Isso é uma questão que, se você fez um projeto com isso, você tem que detalhar, fazer um projeto, detalhar como que isso aqui pode ser executado na prática, ou deixar bem claro qual viga que está apoiando e qual viga está apoiada, e realmente tem uma viga apoiando e uma viga apoiada. Ok? E por final,
cruzamento de vigas em pilares. Ou seja, eu tenho uma viga passando no eixo X, uma viga passando no eixo Y e eu tenho um pilar ali também. E todas as vigas têm a mesma altura. Se tivesse altura diferente, não seria um problema tão grave, mas geralmente como elas estão com negativo, né, a questão vai acontecer um congestionamento ali igual. O que tem que ser feito novamente nesses casos é determinar qual que é a viga crítica, ok? Qual das vigas realmente é crítica na questão, manter ela e a outra realmente deslocar o vergalhão e reforçar além do que precisa. Vai ser um custo maior novamente. Entendido? Então, esse é outro problema. Por isso que, numa concepção adequada, a gente sempre tenta, não, muitas vezes não é possível, tá? Mas se eu tenho, por exemplo, uma laje treliçada, que é a laje mais comum de gente ser utilizada, eu não vou colocar viga para tudo que é lado, ligando para tudo que é lado, porque vai dar uma confusão e um embolamento na obra. Ok? Eu vou pensar vigas que suporta a laje num eixo, no outro eixo, só a viga se realmente precisar. Dependendo do caso, se eu puder fazer uma concepção assim, ó, não seria um problema, ok? Tá? Mas quando cruza duas vigas é um problema. E quando é laje maciça mal bem, essa acaba sendo uma concepção padrão. Então eu tenho que planejar muito bem essas ligações quando eu tenho laje maciça, ok? Qual vai ser a viga principal, qual vai ser a viga secundária, ok? Como vai passar os ferros, tem que ter um reforço adicional ali, e esse planejamento mal bem vai enfraquecer uma das vigas. Ok? Por isso que muitas vezes trabalhado, quem sabe, com comprimento maior, porque daí se reduzir o comprimento nessa região, não é um problema tão grave. Só que também tem a questão que o comprimento maior aumenta os custos da obra. Entendido essa questão? Basicamente é, e a ideia base é, qual viga está solicitada, embaixo eu tenho que manter a ferragem embaixo da viga que está solicitada embaixo. Qual viga está solicitada em cima, eu tenho que manter a ferragem em cima da viga que está solicitada em cima. Se as duas estão em cima ou as duas estão embaixo, aí que entra o problema, que eu vou ter que enfraquecer uma ou vou ter que enfraquecer a outra. Não tem solução ideal para esse caso, porque de qualquer maneira eu estou enfraquecendo e vou precisar de algum reforço adicional. E reforço adicional é custo adicional. Tá? Então, na sua concepção, muitas vezes, se aqui for ser uma laje treliçada, seria muito mais eficiente, quem sabe, se é uma concepção assim, ó, com a laje vencendo vão só no eixo Y, por exemplo. Tá? Ah, mas eu preciso ter viga para travar o pilar. Não é função disso. Tem um vídeo chamado Como o Pilar é Travado que explica que não precisa viga necessariamente travar o pilar. Tem uma função de viga que realmente gera um travamento, mas não é igual você está imaginando. Ok? E a questão é, uma concepção assim permitiria tranquilamente ter uma laje treliçada aqui sem problemas. Agora, se for uma laje maciça, o que eu poderia fazer nesses casos? Bom, uma possibilidade seria deslocar uma das vigas, para uma viga ser apoiada, outra viga ser a que apoia, ou reduzir a seção dessa viga. Por exemplo, essa aqui, viga aqui é uma viga que tem 60 de altura. Ela vai servir de apoio para essa viga que tem 30. Ok? Tá? Nessa, digamos, essa região aqui, digamos, eu poderia deixar só uma viga onde realmente precisa, ou nem ter vigas aqui, porque laje maciça não precisa viga só porque tem parede, por exemplo, paralela à laje. Então tem sentido paralela à laje, ok? Uma concepção assim, ó, seria tranquilo de ser feita, dependendo do caso, numa estrutura, mas eu tenho que planejar muito bem e verificar o que eu realmente preciso em cada estrutura. Dependendo do caso, posso tocar uma viga, fazer uma viga de seção diferente, mas eu tenho que planejar muito bem nesses casos. Beleza? Se quiser saber mais sobre a concepção estrutural, sobre dimensionamento de vigas, dimensionamento de pilares, como modelar uma estrutura para ter uma obra mais eficiente, eu tenho um curso completo de concreto armado, onde eu demonstro justamente isso, um planejamento desde o início de uma obra, concepção, análise, dimensionamento, detalhamento, todos os detalhes que eu mostro nessa aula também aqui estão disponíveis nesse curso, ok? Tá? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.